a gente parou a aula aí no assunto comparação entre as resinas, tá? Inclusive, nesse texto que eu mandei aí da USP, né? Um auxílio, né? Ali, a teoria, né? Feito lá pelo Departamento de Materiais lá da USP. Então, ele tem esse gráfico aí também, tá? Essa tabela, né? Então, a gente estava comentando com um pouco de pressa sobre isso, então vou dar uma retomada, tá? Então, a gente tem uma comparação entre esses dois tipos de resina acrílica, né? A resina acrílica ativada termicamente e a resina acrílica ativada quimicamente, tá? Então, uma, com certeza, termicamente passou por um processo de escultura em cera, né? Entrou dentro de uma mufla, essa mufla foi isolada, tal, para poder abrir, e aí removeu a cera, ficou um espaço vazio dentro. Essa resina térmica foi colocada dentro, e ela foi prensada e assumiu o formato que tinha a cera. Que nem fazer brinquedo, né? Brinquedo sempre tem uma emenda, né? Você vê aquelas bonecas antigas, né? Sempre tinha, mais tosca, né? Sempre tinha aquela emenda dos brinquedos da boneca. Na verdade, é uma prensagem, né? Uma forma vazia, né? E deixa uma emenda, né? É a mesma técnica, só que a gente Não produz. fale tosca da boneca. Não fale, né? Tadinhas, estão Tadinha, tão é lindas. bonitinha. Então, ok, vai. Então, tinha criança que já ia ser protética, pegava a broca e ficava pulindo a emenda, assim, né? Então, tá bom. Então, aí, então a RAAT, né, a térmica, ela passa por esse processo de prensagem que a gente produz a forma dentro de uma mufla e depois polimeriza devagarzinho no calor, né? A RAAT é uma resina acrílica ativada quimicamente, que também, se quisesse fazer uma forma e prensar na mufla, poderia, só que não ia precisar de calor. Ela ia endurecer e assumir o formato, né? Mas ela tem algumas características, infelizmente, piores do que a térmica, né? Então, geralmente não é colocado em forma nenhuma e faz direto sobre o modelo, porque a vantagem dela é a praticidade. É a praticidade. Você não precisa de uma forma, tá? Você conseguir esculpir o negócio que você quer ou criar uma forma mais simples, que no caso é a muralha de silicone, que a gente sempre fala, é uma forma, né? Então, que facilite. Então, você pode fazer com cera ainda o trabalho da mesma forma, só que não precisa pôr na mufla para prensar. Você faz uma coisa mais simples, uma cópia do trabalho mais simples, logicamente, passível de maior distorção, né? Esse silicone é mais fácil entortar, né? Não encaixar direito no modelo, né? Na hora que você põe o material dentro, não entra totalmente ou entra torto, né? Na mufla, com uma tonelada 250, o processo é mais preciso, né, dessa prensagem, né? E mais resistente, o material fica mais compacto, né? Além do mais, o calor melhora a reação química, que acontece mais intensamente, aí tem menos monômeros residuais, então uma série de vantagens aí, né, da RAAT e também algumas vantagens da RAAC em relação à praticidade e agilidade, né, que esse material tem. Aliás, meu óculos quebrou, eu tive que pegar um feio que eu tinha aí e consertei com resina, que não sei se vocês estão vendo aqui, ó, a RAAC no meu óculos, meio tosco também, parece a boneca que a gente estava falando, mas acho que está pior que a boneca isso aqui, mas tá bom, dá para a resina acrílica, grande utilidade aí, né, e versatilidade. Eu podia ter pego uma preta, pelo menos, mas tudo bem. Então, ok. Então,
Então, grau de conversão, né? É quanto que o monômero se transforma em polímero, né? Polimerização seria a intensidade da polimerização, né? Na RAT é maior, né? É maior porque tem calor, né? O calor sempre incentiva as reações químicas a acontecerem mais rápido, né? E de maneira mais intensa, né? O calor ajuda a reação química nas resinas, tá? Então, monômeros residuais vai ter menos, né? Vai ter menos na RAT, justamente porque a maioria dos monômeros reagem, né? Tem calor, né? Não sobra muita coisa, e se sobrar, esse material é bastante volátil, o calor também O Charles entrou aqui, eu perdi um pouco o raciocínio. Será que as pessoas estão caindo que está ruim a conexão ou está tudo bem aí? Está tudo bem? Tá dando para entender legal? Ouvir, tudo bem, né? Ok. Então, a minha tá tudo bem. Tá tudo tranquilo aí, né? Então tá legal. Então, a RAT tem menos monômeros, né? Esse processo de calor, né? Esses monômeros que sobram, eu falei na aula passada, miçangas solitárias ali dentro da resina, que não reagiram, né? Então, isso é a parte problemática da resina, dá mais alergia, né? Mas a parte tóxica é o monômero, tá? Então, graças a isso, a biocompatibilidade da resina térmica é maior, né? Menos monômeros residuais. Tudo você vendo que uma coisa leva a outra, né? Então, um maior grau de conversão da RAT, né, deixa menos monômeros residuais e, por isso, ela é mais biocompatível, né? Então, a resistência também vai ser maior na RAT, né? A resistência mecânica, né? A fratura. Então, qualquer tipo de aspecto, se é pressão, tração, né? Flexão, resistência de uma forma geral, né? Ela aumenta na RAT, a resina acrílica ativada termicamente, tá? Tem um tipo de polimerização que deixa ela um pouco friável, depois eu comento isso. Tem uma forma de fazer a RAT que diminui a resistência ao impacto, tá? Eu vou falar já. Colocando pressão na térmica, aquela pressão, vamos supor que você prensou 1,5 toneladas na mufla já está na mufla. Ok, está prensado. Isso vai para o calor agora para polimerizar. Só que aí você não põe na panela ali do fogão ou numa polimerizadora. Você põe numa panela de pressão, igual tem lá no laboratório. Termopneumo hidráulica. Termo que tem calor, pneu que tem pressão, hidráulica que tem água. Vai lá, fecha, põe pressão, liga na tomada e põe lá 100 graus, tá? Isso vai aquecer muito rápido e só não vai dar bolhas por causa que tem pressão, né? Então a pressão vai segurar as bolhas e a gente consegue polimerizar aquilo muito rápido, né? Em 2 horas, eu digo, não muito rápido, 1 hora, 2 horas já polimeriza, né? Só que é uma resina que fica super transparente, fica bonita. Só que ela fica tão dura, porque recebeu duas pressões. A da mufla, que já tem 1 tonelada e pouco, e o ar, podem pôr às vezes até 60 libras de pressão, bastante. Então, pressão dupla, né? Essa prótese, muitas vezes que eu fiz assim, na hora de desincluir, tomando o máximo de cuidado, ela trincava ou quebrava, algum tipo de trinca, né? Então, às vezes, na hora de quebrar o modelo que está dentro, ela já dá uma trincadinha. É uma prótese que, se cair no chão, às vezes ela quebra. Né? Plá! Né? Porque está dura. Né? Porque já se aproxima um pouco das características do vidro, né? Sendo um plástico. Tá? Então, é perigoso fazer assim. É bom para acelerar, ela fica bonita se você conseguir, mas às vezes o paciente quebra a prótese também. Tá? Então, se ela estiver grossinha, às vezes, se tiver com volume, é mais chance de não dar errado, tá? Então,
é uma dica de laboratório aí, isso daí, essa forma de fazer aí, então pode interferir na dureza aí da resina acrílica, tá? Então, biocompatibilidade, falei resistência que eu estou falando, né? Que a resistência é maior na resina ativada termicamente, mas tem formas que pode ficar mais friável, tá? E a RAAC, ela tem menos resistência, porque a reação química acontece de menor intensidade, tem alguns monômeros residuais que depois evaporam e viram o quê? Porosidade, né? Então é uma resina mais porosa, portanto menos resistente, né? A resistência ao desgaste, né, é maior na térmica, né? Isso é relacionado com a dureza do material que você está falando. É um material mais duro, então ele resiste aos desgastes, por exemplo, da lateralidade, da mastigação, da oclusão, né? Então a RAAT, tanto é que os dentes que a gente compra para montar na prótese são de resina acrílica ativada termicamente, são prensados, né, em formas, né, já industriais, certo? Com o formato dos dentes. Ele tem uma linha de emenda, que a gente vê no dente, ele tem uma linhazinha, né, dependendo da qualidade do dente, mais visível. Ok, a contração de polimerização é similar. Eu vou pôr similar entre aspas, porque ambas bate na casa dos 7%, graças à misturinha milagrosa lá, 3:1, porque o monômero contrai 21%. Aí eles colocaram polímero já polimerizado em pó, mistura os dois, uma dissolve na outra, ali vira uma massa de polímero com monômero, só que tem 1/3 de monômero, então aquele volume vai contrair 7%, não 21%. Né? Então, é uma contração alta, porém mais light, né, que 21. Então, ambas resinas contraem 7%. Só que, como a resina acrílica ativada termicamente polimeriza melhor, a única desvantagem é essa, ela contrai um pouco mais. São mais monômeros que se unem, que se unem, que se unem. Então, isso aproxima mais as moléculas. O calor também torna essa reação mais intensa, ela contrai um pouco mais do que a resina acrílica ativada quimicamente. Tá? Inclusive, tem uma foto no Anusavice, no livro de materiais, em que ele fez uma dentadura de resina acrílica ativada termicamente e uma de quimicamente. E ele mostra que a quimicamente ficou mais adaptada. Né? Incrível, a resina acrílica ativada quimicamente, embora ele tenha outras desvantagens, né? Tá aí uma vantagem. Ela contrai um pouquinho menos e aparece lá mais adaptada no modelo do que a resina acrílica ativada termicamente, que cria um espacinho mínimo ali. No livro do Anusavice tem essa curiosidade, né? Mas não se faz resina prótese total com resina acrílica química, pelas inúmeras desvantagens, né, que ela tem, tá? Relacionada à durabilidade. Ok, então a estabilidade dimensional de ambas as resinas são boas, então você pode prejudicar isso. Né? Você pode, por exemplo, trabalhando no modelo e não resina termoquímica, vou fazer aparelho de orto, né? E aí eu cubro o palato com resina na fase plástica, nós vimos vídeos lá como é que faz, né? Ou pela técnica pó-líquido, ou pela técnica que é o gotejamento, né? Ou a técnica clássica, tradicional, vai tocar, meu filho, agora fica tocando, não tem problema. Então, se a gente colocar dentro da polimerizadora e querer acelerar, falar, vou pôr um calorzinho, né? Já que a panela é termopneumo hidráulica, eu vou pôr aqui 60 graus, que o paciente está esperando aí já e eu preciso fazer correndo. Então, polimeriza mais rápido,
só que a chance dela empenar e desencostar o palato é grande, né? Então, porque ela polimeriza melhor, né? Polimeriza melhor, fica mais resistente realmente, né? Mas você trouxe o pior dos malefícios, que é um aparelho desadaptado, um aparelho que não encosta, um aparelho que contraiu, que empenou, né? Então, não é aconselhável colocar calor quando cobre o céu da boca, né? Em resinas auto-polimerizáveis. Quando faz dente, aí é difícil ele ter uma menor quantidade de resina, então a contração também se torna menor, então não causa tanto malefício você pôr um pouco de calor quando faz provisórios, por exemplo, tá? Se melhora um pouco a qualidade da resina e não vai ter esse efeito tão grande da distorção, tá? Mas normalmente não é colocado calor para fazer provisório, também não com resina autopolimerizável. Ok! Contração de polimerização foi, estabilidade dimensional foi, estabilidade de cor. As resinas químicas perdem feio aí da RAT, né? Elas amarelam bem mais, né? E também pela porosidade que ela maior que ela tem, monômeros residuais, menor reação de polimerização, ela também tem amina terciária que diminui a estabilidade de cor dessa resina, né? Então ela tende a um amarelamento, né? Um amarelamento com o tempo. Eu costumo, a dica aí, colocar um pouco de roxo na resina, né? Mesmo quando eu quero fazer transparente, um pouquinho de roxo, quase que imperceptível, se você quer fazer transparente, não roxo, né? O roxo é a cor oposta do amarelo na escala de cor, né? Então você está distanciando do amarelo na escala cromática, então demora mais para amarelar, você está enganando, na verdade, você está neutralizando o amarelo. Eles fazem isso, eu percebi, em tintas de pintar parede, assim. Uma vez a gente pediu um branco que misturou lá e eu vi que caiu roxo dentro, né? Falei, ué, tá caindo roxo. E parece que esse pigmento eles colocam para evitar amarelamento também, tá? Então, ok. Então eu faço isso também com a resina, tá bom? Então acho interessante. Precisa fazer um estudo se resolve por quanto tempo. Estabilidade dimensional, estabilidade de cor. Mas, independente disso, a estabilidade de cor da resina acrílica ativada quimicamente é pior, tá? Ela amarela, às vezes. O aparelho que vocês fizerem lá na classe, sem ir na boca, você vai ver que alguns meses ele já não está com aquele transparência que estava antes, tá? Então, a absorção de água, mesma coisa. A resina acrílica ativada termicamente, né, absorve menos água, né? Já que é mais compacta, a polinização melhora. A água, né, é um sinal de degradação do material. Quanto mais a água penetra, né, mais ela leva bactérias e tudo mais. Então, é melhor para o material. Marcelo, elas podem interagir, a resina termo e a química? Você pode usar as duas no mesmo projeto? É um mundo desconhecido. Pode, mas você não sabe quanto tempo vai polimerizar, você perde o controle. Que vai polimerizar, vai, porque se você colocar, por exemplo, eu não, assim, tem algumas possibilidades isso que você está falando, né? No laboratório, por exemplo, eu estou trabalhando e, pô, já foi meia hora, caramba. Só não nessa tabela, ok. Imagina uma possibilidade de laboratório, eu estou trabalhando e aí eu olho lá, acabou o pó da resina autopolimerizada. Eu falei, ih, caraca, acabou o transparente aqui, eu precisava de transparente alto para fazer aqui um aparelho de orto, meu Deus. Aí eu olho assim e tem o pó termo. Tem um pó termo, transparente. Ai, Jesus, acho que eu vou pegar esse pó termo. Mas eu tenho o líquido alto. O líquido alto. Então, vou misturar o que você está falando. O líquido alto
com o pó termo, né? Vai polimerizar, né? Quem manda sempre é o líquido, tá? Então, se você pegar o líquido termo, ela não tem amina terciária, vai precisar de calor e só vai endurecer com calor. Agora, o líquido alto tem amina terciária, que é um ativador químico, que quando encontrar o peróxido que está no pó, todos os pós têm peróxido, seja alto ou termo, né? Então vai encontrar o peróxido, ele vai liberar elétrons e o metilmetacrilato vai polimerizar. O que acontece é que parece aquela consistência da resina que eu gostava e era mais plástico, parecia que ela era gostosa de mexer. A resina química ela tem plastificantes em maior quantidade e ela para você conseguir lidar com ela no trabalho mais facilmente. A termo geralmente é prensada, então não precisa ter características boas para ser prensada. Então você percebe que, pô, mas nossa, tá difícil, né? Parece que ela não tem a mesma plasticidade que você estava acostumado, mas polimeriza. Precisaria fazer um estudo se a dureza do material foi alterada, se a reação química aconteceu da mesma qualidade, tá? Então, que vai polimerizar, vai, tá? Agora, se você pega Pensando, às vezes, usar isso de recurso para fazer uma película protetora, às vezes na química, com a térmica, não e vai evitar adiantar, amarelamento ou mas não alguma vai coisa assim. adiantar. Não vai adiantar porque você usou o pó termo, mas ele não funcionou como termo. Quem entrou Não, daí polimerizando você esquenta de novo, não sei. Daí você prejudicaria a resina. esquentou em pena, né? Então, por isso que a gente não faz termo no modelo e põe no calor lá, né? Porque ela vai polimerizar, mas vai empenar. Então precisa ter bloco de gesso em volta, que é a mufla, prensada ali com os parafusos para não se mexer. Então a resina polimeriza tensa, ela quer contrair, ela quer empenar, ela quer sair dali e está polimerizando. E o gesso está segurando. Quando ela esfria, ela está no mesmo formato ainda. Ela está assim, tensa, né? Aí a gente vai quebrando o gesso tudo em volta e todo cuidado para que ela não quebre, porque ela está tensa, né? E se tiver calor nessa história, ela vai empenar. Essas tensões vão ser libertadas. Ufa, agora eu fui para onde eu queria, né? Então, realmente, a termos só na mufla, tá? Então, se vai na mufla, esquece a química. Já chegamos ali, vai ter que esquentar, vai ter que prensar. Então, vamos polimerizar devagarzinho, que é para não ter tanta tensão, para ter menos tensão, né? Porque tensão vai contrair 7%, preso, né? Então, no caso, trabalhando sobre o Mas que às modelo, vezes, não sei se isso poderia ser uma ideia, assim, você pincelar uma película de alguma resina, às vezes uma resina foto também, só para ver se protege, se quiser, né, proteger desse amarelamento ou dessa, de que junta água, você falou, né? sim, a absorção de Pela água, higiene, isso. alguma coisa assim. Sim, assim, é que a resina química, ela tem esses problemas, mas não é um problema que torna ela inviável, entendeu? Ela tem absorção, mas, putz, vai durar. Tem gente que usa um provisório na boca 10 anos, né? E era para durar um ano, é feita com resina alto, né? Em um ano já começa a dar algum odor, né? Então, mas Então, por esses motivos, assim. tem gente que chega a usar um ano aquilo, né? Então ela dura, tá? Ela não vai causar nenhum mal assim para a pessoa, embora o provisório com 10 anos já comece a inflamar, a gengiva já não está bem, a adaptação não está boa, né? Mas assim, ele aguenta, tá? Assim, é que como é muitas vezes coisas provisórias mesmo, é para durar pouco, né? Não vale o investimento de tentar deixar ela é, mais eterna, vamos dizer assim, né? Mais duradoura. Né? Porque geralmente são feitas para coisas que já estamos sabendo que não vai
aguentar muito tempo, vai, um provisório que é para 3 meses, um aparelho, a criança está crescendo, 6 meses, 1 ano no máximo, uma placa de mordida 1 ano. Então, quando já faz consertos também, né, já diminui a durabilidade da prótese. Então, quando quer durabilidade mesmo, não, é para durar 5 anos na boca, parte para termo, né? Então, parte para o próximo. Mas a ideia é boa, né? Toda ideia assim. Às vezes tem uma situação muito específica que Isso. você vai ter que usar a química, mas não pode ter Sim. infiltração, sei lá, alguma coisa assim. E sim, tem muito isso, por exemplo, na hora de fazer restauração também. Às vezes, assim, numa restauração, lá numa áreas escondidas, assim, onde não vai luz, por exemplo, lá dentro do canal, lá dentro, a gente não pode usar uma resina que endurece com luz, por exemplo. A luz não vai chegar. Então, aí o dentista tem que lembrar disso, falou, pô, lá dentro do canal, eu tenho que usar uma resina química, uma cola química, que misture aqui, cole dentro do canal, pum, polimerizou, colou. Porque se eu depender da luz, né, complicou. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, eles já existem materiais duais, que se fala, material dual. Né? Ele endurece tanto com a luz quanto químico. Né? Se não vai luz, ele vai acabar polimerizando. Né? Agora, onde vai luz, ele polimeriza. Né? Então, isso na cimentação, assim, a gente acaba tendo que pensar formas de polimerização diferentes. Só que na boca não dá termo, né? Na boca não dá. Alguns materiais endurecem com a temperatura da boca. Alguns materiais endurecem com temperatura, né? Mas não são resíduos. Muito bem. Só para poder falar um pouco, então, algumas conclusões disso tudo que eu falei, as resinas quimicamente ativadas, né, elas têm, então, esse menor grau, né, de polimerização, porque ela tem uma grande quantidade de monômero não reagido, né, que é o quê? O que causa alergia, o que causa porosidade, né, o que dá um certo odor, né, de metilmetacrilato na resina, né? Mas ela tem essa vantagem aí, ela tem uma menor contração, né, de polimerização, pouco menor, né? Porque como reage menos, sobra menos resinas, ela acaba contraindo um pouco menos do que a termo, tá? E ela tem essa estabilidade de cor bem inferior, esse amarelamento, que é um problema para a resina química, né? Eu acho que mesmo combinando camadas de termo com química, essa química ia acabar amarelando ali dentro. Viu? A impressão que eu tenho é que não teria essa proteção, que ela já tem essa amina terciária que não tem essa estabilidade de cor. Né? Então eu acho que não resolveria proteger ela, tá? Protegê-la. Bom, está acabando o tempo. Vou criar outro link aqui, mas não vou mandar, tá? A gente conecta aí pelo mesmo link, ok? E nós vamos falar sobre o ciclo de polimerização, né? Que é o processo de aquecimento usado para controlar a polimerização nas resinas termo, né? Então você tem algumas opções de ciclo de polimerização para utilizar com resina termo, né? O que você não pode não acabou? Caramba, achei que ia acabar, rapaz. Então, nós estamos falando sobre o ciclo de polimerização da resina, que é esse processo de aquecimento usado para controlar a polimerização, né? Então, o que a gente não pode é aumentar a temperatura de repente, né? Então, tem um aumento excessivo, né? Um controle, né? Uma falta de controle, na verdade, né? Desse aumento de temperatura, né? Porque se ela ultrapassa o ponto de ebulição do monômero antes de ele polimerizar, ele borbulha,
né? E se o monômero não polimerizou e começa a borbulhar no meio da resina, você pode prever que vai dar zika, né? Então nós temos que polimerizar a resina antes de pensar que que a água possa ferver, por exemplo, né? Então nós temos que utilizar umas técnicas que mantenham esse calor sem ferver, tá? Então, a técnica mais preconizada pelos livros que causam, né, própria Nusavice, que causam menos tensão na resina, né? Porque ela vai contrair de uma forma mais lenta, né? Então ela tem que contrair porque vai reagir, vai ser 7%, e ela está toda presa dentro da mufla ali em volta de gesso, né? Isso que está acontecendo na resina termo. Então o ideal seria 74 graus por 8 horas, né? Por 8 horas. Nós temos uma polimerizadora lá no segundo ano que ela está um pouco sem controle da temperatura, na verdade, mas do tempo está muito boa. Mas não dá problema, não. Ela aquece lentamente. Tá? Às vezes a gente chega no dia seguinte, ela está fervendo, mas ela aquece lentamente. Tá? Então dá certo. Tá? Ela é bem grande, é bem antiga, é uma relíquia. Tem uma lá no segundo ano e outra igualzinha no museu, lá em cima, no segundo andar. Nós estamos para visitar o museu, ó. Mas vamos ver se a gente consegue visitar esse museu para ver essas raridades aí que tem lá no curso, ok? Então, mas existem polimerizadoras modernas, tá? Que a nossa que é antiga, ok? Que fazem o ciclo, inclusive digitalmente, né? Então, show de bola, tá? Agora, queremos acelerar, ok? Não tenho tempo nem dinheiro para demorar tanto. Então, o ideal é que nas primeiras horas não ferva. Tá? Então, a técnica adequada seria você conseguir manter 74 graus por 2 horas, aí ele polimeriza, e aí você ferve por 1 hora, tá? Que daí completa a polimerização, diminui os monômeros residuais, né? Seria uma fase final, tá? Então, logicamente, polimerização mais rápida, mais tensões na resina, tá? Mas a maioria dos laboratórios seguem esse aceleramento aí, né? Tempo é dinheiro, então acaba acelerando um pouquinho, tá? Uma das coisas mais importantes quer acelerar, acelera, mas não taca na água fria. Não faça isso quando acabar a polimerização. Tá? O simples fato é que todos os materiais possuem um coeficiente de expansão térmica, 7. Coeficiente de expansão térmica, né? Todos os materiais, tá? Então, o que é o 7? Por exemplo, os metais têm um coeficiente de expansão térmica elevado. Né? Você vê que no trilho do trem, o exemplo clássico do trilho do trem, né? A gente tem um espacinho, né? Que vai bater sol e o trilho expande, né? E se não tiver espacinho, o trilho empena. Né? Isso porque o coeficiente de expansão térmica dos metais é relativamente alto, né? Agora, lá na mufla, nós temos gesso e resina, quentes. São materiais diferentes, com coeficiente de expansão térmica totalmente diferentes. Se você resfria rápido, o gesso vai esfriar contraindo de uma forma, e a resina vai esfriar contraindo de outra forma. Isso pode empenar. Né? Vai ter um conflito entre os materiais na forma de esfriar e um pode distorcer o outro. Então, é ideal os dois ficar quietinhos, esfriar lentamente para que eles não compitam,
nessa contração aí. De esfriamento, que eles vão ter uma contração, né, de esfriamento. Ok. Então, resfriar a temperatura ambiente é muito importante, não jogar na água, porque você não vai perceber que empenou. Não vai. Ah lá, joguei na água igualzinho. Só que você quebrou o modelo, né, para tirar aquilo, né? E aí não vai ter um modelo para provar se empenou ou não. O modelo vai ser a boca do paciente. E aí, na hora de colocar, ficou bom. Aí solta, né? E é uma mínima. A dentadura, ela funciona por um fenômeno chamado de adesão. Não é vácuo. Muitas pessoas falam que é vácuo, né? Já foi uma época que tinha tipo uma ventosa no céu da boca, apertava, ela grudava no céu da boca, aí sim. Mas isso daí puxava a gengiva ao céu da boca e formava uma hiperplasia no céu da boca, uma baita de uma carne que preencheu o espaço da ventosa, né? Então não é vácuo, é adesão. Adesão depende do íntimo contato entre dois materiais. Então, se você imaginar uma placa de vidro plana e outra placa de vidro plana, elas não grudam uma na outra. Mas você põe um pouquinho de água entre elas e solta a mão, ela fica presa, ela gruda. Não é vácuo, é adesão. Duas superfícies aderidas por um meio de adesão. No caso, a saliva, a água, é o que acontece com a prótese total, né? Então, para ter adesão, precisa ter saliva. E precisa ter duas superfícies em íntimo contato. Se tiver algum espacinho que o ar entra, perdeu a adesão. Então, essa é a importância de tentar deixar a dentadura na máxima estabilidade dimensional, porque ela tem que ser uma cópia fiel do céu da boca e da área chapeável, que chega até antes dos músculos. Se invadir músculo, ela solta também, né? Ok. Então, considerações técnicas, né? Então, algumas considerações técnicas, né, a respeito dos materiais que a gente trabalha, que é o pó e o líquido. Tem várias formas de fazer. O importante é você respeitar a proporção. Se você exagera no líquido, o líquido é tudo que tem de ruim. É ele que contrai, né? É ele que vai contrair aí puro 21%, né? Então, se você exagera no líquido, você aumenta a contração, aumenta a porosidade, depois evapora, né? Aumenta monômeros residuais, aumenta a toxicidade, diminui a biocompatibilidade, né? Então, ao mesmo passo, se falta líquido e sobra pó, aí você tem polímero, pó lá dentro que não reagiu, né, que se tornam porosidades, áreas porosas, esbranquiçadas. Então, na hora de usar a técnica pó líquido, muito cuidado. Se você põe muito pó e põe o líquido por cima e o líquido não penetra, lá embaixo vai ter pó sem reagir. Se você põe muito pó e põe o líquido e aí você vê várias bolinhas de ar subindo, cuidado, pode ter bolhas lá dentro, bolhas de ar, porque você pôs muito pó e aquele ar não conseguiu sair. Então, a dica é trabalhar em camadas finas, né? Primeiro o líquido, depois o pó, primeiro o líquido, depois o pó. E você consegue, dessa forma, misturar inclusive cores, né? Utilizando líquidos com cores diferentes ou pó com cor diferente, né? Eu gosto muito na prótese total colocar gengiva rosa médio em volta dos dentes, né? Que essa área aqui, ó, mais clarinha em volta dos dentes. E gosto de colocar rosa roxa lá por cima da gengiva. Então, perto dos dentes, a gente cria uma tirinha assim de gengiva rosa médio. Parece aquela carninha mais clara que fica em volta. É uma gengiva mastigatória essa daí, uma gengiva
que tem queratina, que tem características da pele até, né? Tanto é que aquele anestésico tópico não absorve na gengiva aqui, né? Ela é uma gengiva grossa, resistente, feita, né, para impacto, né? E ela é mais clara, gengiva mastigatória. Agora, aqui em cima, nós temos gengiva alveolar, né, que é uma gengiva mais irrigada, mais cheia de vasos sanguíneos e fina, não tem queratina, que são células mortas, né, misturada com queratina, uma proteína, né? Então, não tem. Então, ali em cima, o dentista passa, às vezes, uma xilocaína para dar uma anestesia, por exemplo, né? Porque lá funciona, ali absorve pela pele. Na pele, se você passar aqui, ó, xilocaína, quer fazer a tatuagem e passar uma xilocaína, não vai rolar, ok? Então, por que eu estou falando isso? Por causa dessa facilidade que a resina tem, tanto da alto, da termo, de você pigmentar regiões com cores diferentes, fazer aparelhos coloridos, desenhos, né? A criatividade, né? Sempre te desafia com a resina acrílica. Muito bem. Então, o calor é o grande incentivador para que essa reação aconteça rápido, né? Então, se tiver um dia quente, a resina termo não, a resina termo precisa de calor, precisa de mufla, tal, mas mesmo assim as fases vão passando mais rápido. A fase arenosa passa para pegajosa, para plástica, se tiver calor, né? Só que ela não vai polimerizar porque ela é termo, você precisa aí de 70 e poucos graus para ela polimerizar, né? Agora, alto, se tiver um dia quente, estou trabalhando lá na Caatinga, o negócio pega, né? Então você vai ter que ter muita habilidade aí de fazer essa resina rápida, né? Assim, então, se você quer controlar isso, você faz uma refrigeração do líquido, põe ele na geladeira, por exemplo, trabalha com ar-condicionado e tal, para, né, facilitar a vida, tá? Porque senão ela polimeriza bem rápido mesmo, tá? Então, a utilização de pressão, que foi a pergunta aí do Charles, boa pergunta, né? Que realmente, se você pode pôr pressão, ponha. Tá? Se eu estou trabalhando com a resina de rápida, né? A resina de rápida, uma resina autopolimerizável. Vou fazer uma moldeira individual. Uma moldeira individual é aquela moldeira que o dentista molda o paciente para fazer dentadura, para copiar os músculos, né? Porque com aquela moldeira grande não dá para copiar os músculos, ela já invade os músculos, já machuca aqui em cima. Então a gente molda com aquela grande, aí faz uma moldeira individual, que é a moldeira que só cabe naquele paciente, não cabe mais ninguém, por isso se chama individual. E aí o dentista ajusta de forma que não empurre os músculos, né? Ela fica certinha no contorno. A moldeira individual já parece uma dentadura, só que sem dente. Vai ter um cabinho, né? Então ela entra ali e tal e não invade os músculos. Ok. Eu estou fazendo essa moldeira individual. Aí eu falo, pô, será que eu preciso pôr pressão nesse material? Ele vai moldar e vai jogar fora, né? Pois é, mas eu acho que a moldeira individual, o ideal é que ela seja bem transparente, por exemplo, né? Porque se põe na boca da pessoa essa moldeira individual e pega algum lugar e começa a machucar, o paciente fala, nossa, está machucando aqui, ó. Aí você, pela transparência da moldeira, já vê ali que está sangrando, que está apertando, a gengiva vai ficar meio branca, né, quando aperta. Então você já sabe que aquele lugar, aquela moldeira, vai atrapalhar a moldagem, né? Vai distorcer, vai amassar a gengiva da pessoa, você vai ver assim, vai ter um amassado na moldagem na gengiva. Então, sempre que puder, mesmo em coisas provisórias, como em moldeiras, né? Não custa nada deixar o material mais bonito, mais transparente, mais liso, mais fácil de polir, né? Mais resistente, né? Então, sempre que puder, põe a pressão. É isso que eu acho. A gente não põe pressão em coisas que vão ser fundidas, por exemplo, né? A gente vai fundir um núcleo, né? Vai lá, coloca núcleo, o núcleo não vai para a boca, vai derreter e vai virar metal. Está aí essa questão, então, esses trabalhos vermelhinhos que a gente usa resina,
seria desnecessário por pressão, porque não vai para a boca, vai derreter e virar metal, ok? Mas a moldeira eu dei um exemplo aí em que a gente quer o quê? Transparência. A resina não fica transparente se não tiver pressão, tá? Não fica transparente se não tiver essa pressão aí de 20 a 60 libras, tá? Eu já vi laboratório trabalhar com todas essas variações de pressão, ok? Muito bem. Então, durante esse processamento da resina, ela contrai. Então, dentro de uma mufla, principalmente, ela vai ter essas alterações dimensionais inibidas, né? Você está dentro lá da mufla, tá todo em volta ali, então existem essas tensões dentro da prótese total. Eu já tinha comentado. São tensões internas, porque ela quer contrair e ela está prensada num bloco de gesso e o gesso fala, fica aí minha filha, fica, que a boca da pessoa é essa, se você contrair não vai encaixar, e o gesso fica ali, ela polimeriza, contraindo e fica naquela forma tensa, né? Tensões internas, tá? E se ela receber algum estímulo, como um calorzinho aí, uma água fervente ali fora da mufla, depois você deu acabamento, você começa a desgastar ela, porque o céu o céu da boca tá grosso, por exemplo, aí começa a aquecer ela com brocas velhas que causam muito atrito às vezes, ou pedras que são pedras brancas que aquecem para chuchu, e aí ela, aquela tensão vai embora, ela fica relaxada, porém a prótese distorceu e empenou, tá? São momentos perigosos aí, né? Então, nunca, né, num conserto, dentadura, tá, tô fazendo, eu vou pôr pressão, vou pôr calor, porque ela vai empenar, tá? Cuidado, ok. Vai causar distorção, tá? Então, a resistência também vai depender do grau da polimerização dela, né? Então, eu já falei, as termos são mais resistentes que a alto, né? Ok, muito bom. Falamos aí sobre resina acrílica, várias utilidades no laboratório. E eu não costumo fazer isso, mas por esse motivo de a gente ter algum tempo de aula teórica, eu vou adiantar um pouco o assunto sobre resinas compostas, tá? Que é um assunto do segundo semestre, mas tem tudo a ver com o que eu estou falando. Então, vamos aliviar o segundo semestre na parte teórica, tá? Então, porque a gente tinha um grande problema. Como usar essa resina acrílica para restaurar a boca de uma pessoa? Né? Para provisório é uma beleza, tá? Mas se tiver uma cárie ali e eu quiser tampar aquela cárie, com resina acrílica dá para fazer isso? Será? Eu vou lá, misturo o pó líquido, vou com o pincelzinho e tampo a cárie do paciente. Teve uma época que isso daí foi tentado, né? Então, seria em 1956, né, que o Bonocor descobriu aí o ataque ácido, né? O condicionamento ácido, que remove aí um pouco de cálcio do dente por uma desmineralização, e o esmalte perde o brilho. Perde o brilho e a adesão de alguns materiais fica facilitada, mas eles não tinham ainda a resposta de que materiais seriam esses, né, que seriam aderidos ali, né? A resina acrílica, né, ela contrai muito, né? Ela contrai 7%. Então, se tentar fazer isso, de tampar essa cárie com resina acrílica, com certeza vai acontecer algo assim, né? Infiltração rápida. Em pouco tempo, você faz a restauração, ela contrai e descola das paredes de uma forma microscópica, criando um espaço que se chama gap. E ali vai começar a pigmentar, vai entrar
recidiva de cárie, né? Acúmulo de glicose, que é o alimento das bactérias. Elas vão começar a fermentar essa glicose, que vai começar a gerar ácidos, que começa a desmineralizar mais ainda o dente, e mais bactérias se reproduzindo, etc., que é um meio de cultura ali na restauração, e é a cárie, né? A cárie. Então, essa restauração fracassa. Então, eles começaram a pegar ideias da indústria aeroespacial aí, e começaram a pensar plásticos que tivessem mais resistência e menos contração. Ele falou, pô, e se a gente jogasse alguma coisa dentro da resina? Como fizemos lá com o metacrilato? No metacrilato a gente jogou o polímero dentro. Diminuiu a contração. Né? Vamos pegar pó de polímetro e jogar dentro, diminuiu muito a contração. Né? Diminuiu por 3 a contração, mas não foi suficiente ainda. 7% é demais. O que nós podemos fazer? Vamos jogar pedrisco dentro? Pedrisco. Vamos fazer igual o concreto, jogar umas pedras dentro. Né? Então eles começaram a jogar quartzo, vidro, materiais cristalinos dentro da resina, que é uma matriz orgânica, né? Uma cola orgânica. Né? Então eles começaram isso daí. Né? Só que aí manchava do mesmo jeito. Absorvia até mais água ainda. Né? Aquela carga, essas partículas, né? Esse pedrisco, entre aspas, aí, esse sílica, vidro, se soltava. Parecia que estava esfarelando o material. A carga, né? Ela ia se soltando ali. Ela saía, né? Ia esfarelando esse material. Então, no desgaste ainda na boca da pessoa, que tem que suportar os movimentos, pior ainda, né? Com acidez ainda da boca, quente, frio, né? Coca-Cola e sopa, isso é pior ainda. Então, essas restaurações fracassavam. Diminuiu a contração. A resina contraiu bem menos. Afinal, tinha menos resina. Né? A carga fica parada, né? Não expande nem contrai, fica ali no meio da polimerização inerte. Então, tem menos resina, contrai menos. Mas, infelizmente, não rolou. Mas eles foram pesquisando. E aí surgiu o compósito odontológico, né? Que é um material realmente revolucionou aí a odontologia, né? Então, eles descobriram aí, manteram a resina como fluido, né? É uma matriz orgânica, né? Mantiveram aí as partículas de carga que poderiam ser utilizadas, sílica e tal, mas eles descobriram o pulo do gato. Né? Eles pegavam essas... Quem? Eles pegaram essas partículas, né, que estavam trituradas, como se fosse um pó de sílica, de quartzo, né, e deram um banho de ácido nisso daí. Tá? Um banho de ácido fluorídrico, né, que ataca, né, as partículas. E descobriram um agente de união. Né? Alguns radicais ficam livres nessas partículas quando tomam esse banho de ácido. Eles descobriram um agente de união, que é uma molécula que chama silano. Não é ciclano nem fulano, é silano. Né? O silano, né? Eles deram um banho de silano nessas partículas que se ligaram quimicamente com essas partículas. Só que o silano é Calma. O silano é bifuncional. Ele reage tanto com as partículas quanto
com a resina. Ele fica com uma ligação ainda pendente aqui. Oi, oi, eu quero reagir. E aí ele gruda na resina, na matriz, que vai polimerizar tudo, né? Então, esses materiais chamaram de compósito odontológico porque são compostos por vários materiais, certo? Também chamados de cerômeros, porque são cerâmicas que estão envolvidas numa polimerização, né? Ou resina composta, né? Ok, então nós temos 3 materiais importantes na resina que fazem parte da resina composta, né? A matriz orgânica, a partícula de carga, que pode ser vários tipos, cada fabricante tem a patente e o tamanho adequado das suas partículas, né? E o agente de união, que geralmente é o silano. A matriz orgânica também pode variar hoje em dia, tá? Inúmeros monômeros surgiram para melhorar essas resinas e também com o objetivo de diminuir a contração. Porque o metilmetacrilato ele contrai muito, ele teria que ser abortado dessa missão aí de fabricar o compósito odontológico, tá? Aí uma microscopia linda aí do departamento de materiais lá da FOP, um grande abraço ao Adriano lá que faz essas imagens, né? Então veja aí, né? Uma resina composta, né? Olhada no microscópio, né? Em grande aumento aí, eu acho que está bem o negócio do zoom na frente aqui, eu não estou conseguindo ver. Acho que é 850 vezes, né? 850 vezes, ok. Dá pra ver 850 vezes. É 850 vezes, né? Então, aqui é a matriz, ó. Matriz, que é a cola, vamos dizer, é a resina, que eu já vou falar qual que é utilizada hoje em dia, e o seu componente, sua partícula de carga, né, unida, grudada nessa matriz, né, graças a um banho de silano que essas partículas têm, né? Então, dessa forma, colocando pigmentos e tudo mais, fabricaram a resina composta, né, que é uma resina que tem quase 70% de partículas de carga. Então, é muito mais partícula de carga do que resina, se a gente vê, né? Tem muito mais pedrisco do que cola. 70% é muita coisa. Então, a contração dessas resinas diminuiu para coisa de 1% ou menos, tá? Mas ainda existe, né? Então, com a ampla gama de cores, né, para se trabalhar, fazer dente, sisal, mamelo, pigmento para sulco, cores para colo, laranja, né? Então, uma grande versatilidade para fazer dentes, tá? Então, os compósitos, ele possui essa matriz, que é a resina, o silano que une a matriz à carga, né? Então, o que significa compósito? 2 ou mais materiais quimicamente diferentes com uma interface de união, né? que, é, que, é, que é unida justamente pelo silano, né? Ô, louco, meu, esse daí eu vou pedir em prova, hein, meu? Desenha a molécula do bisfenol A, glicidil metacrilato. Esse é o monômero utilizado nas resinas compostas, na maioria delas, tá? Então, eles procuraram uma molécula que contraísse menos, né? Aquela molécula, a miçanga da minha vida, o metilmetacrilato, é uma molécula relativamente pequena comparado com essa, né? Então, para a gente polimerizar, a gente precisava vários metacrilatos, vai. Isso contraía muito. Agora, se eu tenho uma miçangona, uma miçanga gigante, né, uma baita miçangona, né, a gente polimeriza com menos
miçanga. A gente faz um polar com menos miçangas. Então, esse material já tem peças grandes. Vai contrair menos. Esse material, como tem molécula grande, é natural que ele seja mais viscoso. Né? Você pega um vidro que contenha bisfenol, glicidil metacrilato, né? Ele é gosmento, não é líquido igual o metilmetacrilato, ele é bem gosmento, ou seja, parece que ele já está no caminho para polimerizar já, né? Porque tem moléculas grandes, moléculas gigantes, né? Então, é bem nítido esses dois grupos fenóis, fenol, esses dois hexágonos aqui, né? Dois hexágonos, né? Bisfenol. E ele possui, né, essa área que é a área reativa dele nas extremidades, né? Então, olhando aí por uma outra imagem aí, como seria essa molécula do bis-GMA, bisfenol glicidil metacrilato, que é um parente do metacrilato, né? É um parente, um primo mais gordo do metacrilato, né? Então, ele também possui o radical metacrilato, né? E ali as terminações reativas, que é onde vai abrir a ligação carbono e polimerizar mais bisfenol, para formar um polímero que endurece. Né? Então, menos pecinhas. Aí, exemplos de outros polímeros usados nas resinas também, eles fazem combinação também para obter ligações cruzadas. Então, os fabricantes eles têm outros polímeros. O TEG-DMA ele é mais hidrófilo, então ele penetra na dentina melhor, por exemplo, na fabricação de adesivos, né? Então, ele é mais fluido. Então, nós temos alguns polímeros que são utilizados na fabricação dessas resinas, tá? O mais comum aí é o bis-GMA, tá? O mais famoso, né? Que é utilizado aí como referência aí na nossa aula, tá? Então, vejam só a comparação dos monômeros, né? O metilmetacrilato contraía 21%. O bis-GMA puro, né, contrai 7,5%, justamente, né, por ser peças maiores, né? São miçangões, os miçangões da nossa vida. Então peças maiores, né, precisa de menos peças para fazer nosso polar aí. A polimerização, então tem menos contração. Tá? Ainda colocando partículas de carga nessa resina, né, que tomaram um banho aí de silano, que é um agente de união, né, então vão contrair menos ainda, porque 70% de carga e 30% dessa matriz, né, orgânica, que é quem é responsável pela contração. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre tipos de partículas de carga que podem ser utilizadas, tamanhos dessas partículas de carga, e um pouco sobre o histórico desses materiais que foram surgindo, aí, esses compósitos que foram utilizados na boca dos pacientes, os compósitos odontológicos. É assunto da próxima aula. E quero ver aquele questionário resolvido também para a próxima aula, hein? Que nós vamos comentar o questionário de resina acrílica, hein, Pipom? Então,